Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí, minha gente, ao vivo aqui com a gente já, os nossos companheiros, não é? O Renato Martins, presidente do Simpolsan, viu? O Simpolsan é o Sindicato dos Policiais Civis de Santos, e também o Gilson Pimentel Barreto. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Renato, muito bom dia para você, meu amigo. Em primeiro lugar, te agradecendo, viu, por você estar disposto aí a participar com a gente desse nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, viu, Renato? Bom dia, Carlos. Bom dia, Gilson. Eu que agradeço, me sinto muito honrado pelo convite. É um prazer estar com você e com seus telespectadores. Legal, bacana. Presidente Gilson Barreto, também com a gente aqui mais uma vez. Gilson, bom dia, tudo certo? Ouve bem? Bom dia, Carlos. Bom dia, Renato. Ouço bem, sim. Bom dia a todos aí que acompanham a Rádio Sindicop. E dizer que é um prazer receber o companheiro Renato aqui, né? Esse bate-papo. Legal, bacana. E você, meu amigo, você, minha amiga que acompanha a nossa programação pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, também vai curtindo, vai compartilhando, vai mandando aí para os seus amigos, para as suas listas, né? E também fique à vontade aí depois para fazer alguma pergunta aí para os nossos convidados, não é? Já agradecendo, não é? A gente sabe, né, as agendas, não é, do pessoal, como que é bem corrida, né? Mas arrumar um tempinho para estar aqui para a gente, em virtude aí da importância que é conversar aí, né, com as categorias, principalmente nesses momentos tão difíceis, né, de luta, não é, das categorias, né, das forças de segurança pública do estado de São Paulo. Antes de mais nada, deixa eu perguntar aqui para o Renato. Renato, queria que você falasse um pouquinho aí, né, para a gente conhecer, não é? Como que é aí o Sindicato dos Policiais Civis aí na tua região de Santos, não é? Há quanto tempo aí você está na presidência? É muita luta, imagino eu, né, Renato? Então, o Sindicato dos Policiais Civis de Santos, o Simpolsan, ele atua na região da Baixada Santista, do DINTER 6, que vai de Bertioga até a divisa com o Paraná, então pega a Baixada Santista, Litoral Sul e a região do Vale do Ribeira. O sindicato vai completar agora 36 anos, dia 20 de junho, e eu estou como presidente, vou completar 6 anos, faço parte da diretoria do sindicato há quase 15 anos, fui secretário, participei da gestão anterior do Márcio Pino e me tornei presidente, vou completar agora o segundo mandato. Bom, as nossas demandas não são muito diferentes de todos os policiais, sejam os policiais militares, sejam os policiais penais, né? Enfrentando déficit, desvalorização, precarização das condições de trabalho, é uma luta constante, cotidiano, além do que temos que prestar assistência aos colegas, porque a desvalorização salarial traz essa necessidade de transformar o sindicato também numa associação de ajuda mútua, né? Você sabe que tem muitos colegas que acabam sendo surpreendidos e necessitando sempre de um apoio. Então, o sindicato oferece apoio tanto no aspecto social, como também jurídico, administrativo, e atuando de todas as formas, né? Tentando preencher lacunas que o Estado deixa bastante presente. Ouvindo o Renato falando assim, ô Gilson, parece que a gente está ouvindo o Sindicop, né? Onde o Estado não atua, não faz nada, por isso tem o papel dos sindicatos lá. Ainda bem que existe o Simpolsan, ainda bem que existe o Sindicop, né? Mas deixa eu falar o seguinte, vamos começar aí pelo mais atual, depois a gente vai conversando com o Renato para ele trazer aí outras pautas, falar um pouquinho da luta, não é? Ô Renato, em relação aí, claro, a gente não poderia começar diferente, em relação a essa reestruturação agora aí, proposta pelo governo, e esse mega reajuste de 10%, que eu não sei onde vocês vão enfiar tanto dinheiro, viu? Porque realmente é lamentável, mas ao menos vocês tiveram isso, né? Os policiais penais ficaram chupando o dedo. Como, Renato, que a categoria dos policiais civis encararam aí essa, não sei se reclassificação, reestruturação e esse mísero reajuste de 10%?
Então, eu vou te dar um posicionamento que é o posicionamento que eu considero lúcido, bem racional. Não acho que não há motivo, a meu ver, de tanta exaltação, como você bem diz, 10%, um reajuste que não preenche as necessidades, nem corrige os nossos déficit inflacionário, né? E vocês mesmos vejam, não alcançou todos os policiais, então o índice já nem se discute, é medíocre. Um governo medíocre, que tratou a gente durante 3 anos de forma medíocre, desprezível, e que agora vem e dá um aumento diante de uma pressão que a categoria dos policiais, civis, militares e penais estavam exercendo, porque a verdade é que não havia nenhuma previsão de aumento. O orçamento que está em execução e que foi encaminhado não previa nenhum índice de aumento. Nós não teríamos qualquer aumento. Nesse aspecto, seria uma certa vitória. Mas, na verdade, nós não deveríamos ter que pressionar o governo, que se disse sensível às demandas dos policiais quando se elegeu. Então, assim, foram 3 anos que ele, muito pelo contrário, ele agravou a nossa situação e vai sair deixando a gente numa situação bastante delicada. No outro ponto, as pessoas vêm falando reestruturação. Que reestruturação? É um termo equivocado, não houve nenhuma reestruturação. Reestruturar é vocês sofreram, os policiais penais, uma reestruturação. Mas foi uma reestruturação que não ouviu a base, uma reestruturação que trouxe vários problemas, várias injustiças, mas foi ali mudança de nomenclaturas, mudaram cargos. Nós não, simplesmente houve uma mudança na forma de promoção, que trouxe uma série de injustiças. Para você ter uma ideia, sorrateiramente, o que é muito comum de governos assim, que não tem transparência, foi colocado dentro da projeto de lei, ontem foi sancionado, a nova lei 18443, a revogação de um direito do escrivão de polícia perceber a diferença de classe da entidade, da unidade que ele esteja lotado. Porque hoje o déficit leva a instituição a lotar escrivães, por exemplo, de 2ª classe em unidades de classe especial. Então, ele tinha o direito constante de um decreto que permite ele essa diferença. Então, se ele é de 3ª ou 2ª classe, está numa unidade de classe especial, ele receberia a diferença, expressamente revogando esse direito, um direito legítimo. Então, assim, para você ver já o comportamento do governo, já cerceando o direito, tirando o direito, primeiro. Segundo, ele traz também 2 revogações, que são as atuais formas de promoção vigente, que estavam vigentes. Qual é a implicação disso? Nós estamos hoje suspenderam as promoções deste ano. Então, esse primeiro semestre que teria promoção não vai ter mais e nem vai ter no segundo semestre. Então, nós temos a seguinte situação. A lei que foi sancionada não é para imediata execução, é só para 2027. Então, este governo entregou uma promoção para o governo que vai sucedê-lo, uma forma de promoção para o governo que vai sucedê-lo. O colega hoje, que tinha a certeza de ser promovido ainda nesse semestre ou no segundo semestre, perdeu esse direito, então ele vai ficar 1 ano sem promoção. Então, vejam a situação. Ele, com 15 anos, a lei obrigava quem estivesse 15 anos na 3ª classe, ele iria obrigatoriamente para a 1ª classe. Isso implicaria um aumento médio de 12,5% na mudança de classe. Ele perdeu isso. Então, ele vai ter um aumento, no final das contas, nem de 10%, mas de 2,5%, talvez, porque ele não vai ter mais aumento de classe. Aí, ano que vem, ele congelado e permanecendo na 2ª classe, com a nova regra, ele vai para a 1ª classe. E aí ele vai precisar ficar mais 6 anos para ir para a classe superior. Se ele tivesse a promoção, ele já terminaria 2026 na 1ª classe, e ano que vem ele já poderia, contando todos os interstícios, ir para a classe especial. Então, foram manobras que demonstram a insensibilidade e a vontade do governo de não trazer nenhuma vantagem. Então, não tem o que aplaudir, nem exaltar, nem agradecer o governador, porque é um projeto de lei que traz mais prejuízos do que benefícios. Vai tirar direito de vários escrivães de polícia que hoje na capital
estão recebendo valores da diferença da sua classe em relação à classe da unidade que está lotado, ele vai perder isso, então vai ter colega que vai sentir até uma diminuição salarial. Essa é a realidade. Então, eu não vejo como nenhuma uma vantagem. E o índice foi muito aquém. Nós vamos continuar ainda sendo um dos piores policiais mais mal pagos do país, dentro do estado mais rico da federação. Os policiais vão continuar trabalhando nas suas folgas, recebendo um DGEC que, no final, não passa de R$190 líquido. Parte do efetivo, menos de um terço, um vale alimentação de R$12, atende menos de um terço dos policiais, R$12, que é chamado de vale coxinha, a insalubridade continua congelada. Então, assim, o governo vai terminar mantendo os policiais na condição que encontrou, talvez até pior. Então, a princípio, nós temos um governo que parece que nem existiu. Foram 4 anos sem governo na área da segurança. Não tivemos nenhum avanço, muito pelo contrário. Pois é, né, minha gente? A gente precisa lembrar que este ano é ano eleitoral, né? Então, a gente não pode esquecer isso, porque quando a gente coloca alguém, né, para ocupar determinado cargo, e esse alguém não cumpre aquilo que, inclusive, prometeu, não é? Principalmente em relação à área da segurança, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar. Tem que tirar, não é mesmo? Tirar. É duro, viu, o presidente Gilson? Queria que você fizesse as suas considerações e também já deixasse uma pergunta aí para o nosso companheiro Renato Martins. Então, né? O Renato já explanou bem aí o que nós vivemos, né? E o que a gente disse naquela manifestação em São Paulo. Um governo mentiroso. Assim, não sei como tem as pessoas aí que continuam apoiando, inclusive servidores públicos, né? Que o Renato, eu acho que deve ter esse conhecimento também. E eu vejo, Carlos, entre os nossos, dizer que ele vai ser reeleito. Porque vai ser reeleito, que não tem jeito, que nós não temos candidato. E quando eu vejo essa fala entre os nossos, eu continuo acreditando que é eleitor dessa pessoa, novamente, porque não tem o que justifica. Eu acho que 4 anos bastou para esse cidadão aí, né? Nós tivemos aqui o PSDB por mais de 20 anos aí, e acho que não foi tão danoso igual esse governo em apenas 4 anos. O Renato disse aí que acredita que ele termina o governo entregando pior ou na mesma situação. Eu já acredito que ele entrega pior do que pegou. A Polícia Penal, com certeza, ela hoje se encontra numa situação de calamidade. Tanto que quando a gente começa a fazer as ações, é isso, né? Aí mente de novo, e isso até a gente falou em reunião com o secretário há poucos dias aí, quando diz que fez reestruturação para a Polícia Civil e Militar. Assim, são narrativas, Renato, porque a Polícia Penal, igual você falou, teve uma reestruturação. Aí manda esses projetos aí da segurança pública, no apagar das luzes, devido àquela manifestação, e nós fomos chamados ali para receber do nosso secretário a explicação de que o que estava acontecendo com a segurança pública não era aumento de salário, era reestruturação. Da Polícia Civil e Militar. Aí eu perguntei, mas se é reestruturação, por que não passou a pagar subsídio para eles? Porque quando foi para fazer a nossa inclusão ali, né, a lei que altera tudo, foi denominado, conceituado como reestruturação, e em virtude disso teríamos que passar a receber por subsídio. Agora vem ter uma reclassificação, a palavra, primeiramente, foi usada uma reclassificação, assim, querendo desvirtuar, né, o conceito da reestruturação, e para justificar que os 10% que vem sendo dado aí para a segurança pública não é aumento. Mas se fosse para ser feita a reestruturação, que isso foi falado para nós também durante um ano, na Casa Civil,
a Polícia Civil deveria passar a receber por subsídio, e a Polícia Militar diz que é uma situação mais complicada. Mas agora, na última reunião, praticamente eu ouvi do nosso secretário que a Polícia Militar ela não vai receber por subsídio, porque ela é força policial do Estado. Então, assim, a gente no Estado de São Paulo, a gente se encontra numa situação muito complicada e acredito até que pela falta de força política, né? E aí você tem os deputados dessa base, desse governo atual, aí, mesmo sendo policiais, que tem muitos policiais ali, eles são da base em conteste, de olhos fechados. Enquanto nós tivermos esse cenário político aqui em São Paulo, nós não vamos avançar. Tanto Polícia Civil quanto Polícia Penal, elas vêm sendo sucateadas, desmontadas mesmo, né? E o governo, ele tem orçamento, ele tem a mídia, ele tem o convencimento, né, de massa na mão. E fica difícil. Essa luta sindical, só os sindicatos hoje, eu já não vejo mais força dos sindicatos, né, Renato? Exato. Porque você fez uma colocação perfeita. A responsabilidade dos deputados, que a verdade é uma só, né? O colega na base, a própria população tem o hábito de personificar o governo, porque o governo X, o governo Y, o governo Tarcísio, o governo, ele não realiza nada sem a cumplicidade, sem a anuência dos deputados da Assembleia Legislativa. Então, na verdade, nós temos que lembrar nossos colegas e a população em geral que o governo do Estado, que o Estado de São Paulo vem sendo governado há quase 3 décadas por uma aliança de direita que tem não só assento no Palácio dos Bandeirantes, mas governa com a maioria da Lesp. São 30 anos mandando no Palácio dos Bandeirantes e na Lesp. Nós temos dificuldade de debater projetos de lei. Veja que ele manda o projeto de lei 3 dias antes do prazo legal que ele teria direito, para justamente não respeitar o trâmite natural da Assembleia Legislativa, onde deveria haver um debate, um aperfeiçoamento, uma discussão sobre as questões que o projeto de lei traz. E isso tem sido uma regra, não só desse governo. Então, você tem os deputados dos partidos republicanos, PL, PP, União Brasil, PSD, MDB, o Solidariedade, são esses partidos que vêm há 3 décadas dando sustentação ao governo de plantão. E fazem o quê? Fazem o jogo do governo de plantão e não atendem às demandas da categoria. Então, o resultado é arroxo, todas as polícias com déficit. Nós perdemos nessas 2 décadas um número expressivo de policiais penais. A Polícia Civil tem um déficit de 15 mil policiais. Nós perdemos uma polícia federal. E isso com a anuência dos deputados e dos partidos políticos que estão governando o Estado de São Paulo há 3 décadas. Eles têm responsabilidade, não só o governador. Então, quando eu ouço o colega assim, não voto mais no Tarcísio, não, você não tem que votar mais no partido dele. Seja lá quem venha. Porque mudam a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. O partido tem que ser mudado. Está na hora da população perceber que a insegurança e a precarização dos serviços de segurança é uma política desencadeada por partidos que estão governando esse Estado há 3 décadas. Não tem outra explicação. O governador não faz nada sem a cumplicidade da Lesp. E os partidos que hoje compõem a Lesp têm maioria. O governador tem poder de decidir o que vai ser aprovado na Lesp. E isso traz o quê? Uma responsabilidade também dos deputados. E nós não encontramos força para fazer o debate sério, nem levar nossas demandas para poder melhorar, aperfeiçoar e mudar a nossa realidade. Renato, uma das grandes dificuldades também dos policiais penais é justamente também fazer com que a categoria tenha essa representatividade, não é? Ali na Assembleia Legislativa. A gente sabe, claro que hoje, se é necessário, não é? Você ter ali a presença, a participação, não é? De representantes específicos da categoria. A Polícia Militar é muito comum, não é? Ter lá bancadas. A Polícia Penal sempre encontrou, assim, grandes e grandes dificuldades de colocar no representante. Como que a Polícia Civil
enxerga essa questão de se ter ali, de se colocar representantes, tem representante, não tem, defende, não defende a categoria, porque não adianta também ter gente lá, né, que vai só passar pano também, fazer parte do puxadinho do governo, né? Exatamente, aí é que entra a questão. Os colegas que se candidatam, que hoje detêm mandatos, estão em partidos que seguem um posicionamento ideológico que representa a precarização dos serviços públicos. Então, assim, eu não questiono se não havia a intenção de determinado colega que está com mandato e é da carreira da Polícia Civil, da Polícia Militar, se ele tinha realmente ou não interesse. A gente sabe que foram mandatos, até esse presente momento, inexpressivos, apagados, não demonstraram luta diante das demandas dos policiais. Então, alguns aí que estão ressuscitando agora, às vésperas das eleições, para fazer críticas que a gente faz diariamente, visitando delegacias agora fazendo discursos de constatação. O diagnóstico nós temos há muito tempo. Quando eles foram candidatos, quando foram reeleitos, eles sabiam desse diagnóstico. Alguns estão lá representando partidos que têm a sua digital na reforma previdenciária de 2019 e foram reeleitos. Foram uma das reformas previdenciárias que trouxe mais cruel, que está trazendo os efeitos agora. Pensionistas de policiais falecidos recebendo metade do salário que tinha direito, sendo que contribuíram com a integralidade. Então, assim, o próprio eleitor, mas sobretudo os colegas da classe, está na hora também de ter mais consciência em quem vai eleger como representante. Tem um certo ar de desânimo da categoria, porque essa é a verdade, o colega confia e não vê o resultado de quem elegeu se dizendo defensor da polícia, e nós vimos aí. Tem a bancada da bala, a chamada bancada da bala, que virou uma bancada do saco de vento. Vende promessas, permanece dormindo em berço esplêndido, como se tudo estivesse funcionando a mil maravilhas. Nós estamos vivendo, as polícias estão há mais de 5 anos vivendo de DGEM, de DGEC, de DGEP. É o policial trabalhando na folga para poder o serviço não parar. Que instituição é essa? Que faz o policial trabalhar quase 50, 55 horas por semana, quando, na verdade, já devia ter sido adotada uma postura de reestruturar. Não tem qualidade de serviço sem reestruturação. E isso, veja, reestruturação, não estou falando nem de valorização salarial, mas está faltando reestruturação, falta gente. Vocês sabem aí que a Polícia Penal, essas últimas semanas, vocês estão vendo aí, sentindo, colega suicidando. Nós temos grave situação no ambiente policial. Depressão, síndrome de burnout e suicídio. Isso não é de agora, não é há uma semana. Nós estamos denunciando isso faz tempo. A sobrecarga de trabalho, a pressão e a situação humilhante que o policial hoje enfrenta. Não tem como oferecer dignidade para a família com o salário que ele trabalha. Então, ele tem que trabalhar na folga, ele tem que fazer bico. Ele não tem descanso, ele não tem rigidez mental para trabalhar. Essa é a verdade. Então, nós temos a representação hoje, a meu ver, pelo menos é o que a gente sente da maioria que você vai ouvindo, é de frustração, de decepção, né? E só que as pessoas têm que entender isso. Não adianta mudar a pessoa, tem que saber qual é o partido que essa pessoa vai ser candidata. Porque os partidos que estão aí são realmente cúmplices dessa situação. Não é o governador único e exclusivo culpado, né? Tem toda essa cumplicidade em volta de partidos que têm a maioria. Como é que nós encaminhamos? O governo encaminha 2 projetos de lei no dia 26 de março. Dentro do prazo legal foram oferecidas mais de 90 emendas. Nenhuma emenda foi aprovada. Todas recusadas. Foram 2 lá para mudar texto, ortografia do texto. 90 emendas recusadas, sendo que relator e presidente de comissão da carreira policial, da base de sustentação, quando vem um deputado da nossa base dizer que lutou contra quem? Se o partido dele tem maioria. Como é que eu tenho que lutar com a minha maioria? Como é que eu vou lutar com os meus diretores para aprovar alguma coisa que é óbvia? É porque os meus diretores são oposição, então é o meu posicionamento. Como é que ele tem que lutar contra os seus partidos? Então está claro que os seus partidos não representam as demandas nem os interesses dos policiais. Ou ele está mentindo nesse discurso que ele lutou incansavelmente, ele não lutou, ou ele lutou de fato
E os partidos dele não representam os policiais. Por isso, nós precisamos enfraquecer a força desses partidos que há 3 décadas nos trouxeram esse caos, essa situação. E só vai piorar. Só vai piorar. A reeleição e a manutenção da força política desses partidos no estado de São Paulo vai representar o caos, o colapso. E vocês já estão vivendo isso nos ambientes penitenciários. Como é que está sendo o cotidiano dos policiais penais? É de desafio, é de luta, é de depressão e é de descaso, porque você só é lembrado na hora de ser punido, não na hora de oferecer condições e suporte para trabalhar corretamente. É bem isso, né, o Gilson, que também acontece no sistema prisional, né? Parece que é a cara, né, desse governo aí tratar dessa forma a sua força de segurança, né? Na verdade, é o que o Renato falou já há décadas, né? Isso acho que é política de governos, né? Enfraquecer as polícias, né? A judiciária, que é a civil, o sistema penitenciário e fortalecer só a polícia militar, que é o braço da repressão, né? Porque a hora que nós mesmos for ali fazer uma manifestação, nós vamos ser repelidos, assim como qualquer outra categoria. E o sucateamento no serviço público é geral, amplo e restrito, todas as secretarias. A Secretaria da Educação é uma outra que, infelizmente, nesse governo aqui, vem sofrendo o pior dos ataques ainda. E o sentimento do Renato, porque com certeza o que ele até descreveu da nossa categoria é o que está se passando na Polícia Civil. Déficit hoje nosso, mais de 10 mil, aposentando, muitos se aposentando. Outros se suicidando ou morrendo logo após a aposentadoria. E são pessoas que a gente não tem muita idade, né? Pelo trabalho, você tem aposentadoria especial. Mas a saúde, infelizmente, muito precária dos servidores da administração penitenciária. Colegas morrendo em serviço por infarto. Então, é grave. E o governo mentiroso, esse é um dos piores que eu já vi. Antes dele teve o João Dória, que a gente achou que era um ruim. Mas esse aí já veio para superar o João Dória bem rápido, né? Porque nem do mesmo partido não é. E aí, a questão de partidos, né, Renato? Infelizmente, a ideologia que foi amplamente massificada na cabeça do nosso povo, a gente não vai conseguir mudar isso aí da noite para o dia. E entre nós, as nossas carreiras, a gente sabe, porque eu já participei de outros grupos, outros movimentos junto da Polícia Civil, a gente sabe do pensamento dos colegas. Então, a gente não vai conseguir mudar partidos políticos da noite para o dia. Mas eu acho que a gente não deve renovar o mandato desse colega, que já está ali há 2, 3 mandatos, porque é um começo, né? Ah, mas eu lutei. Não, você já está há 3 mandatos lutando e nunca a gente viu nada de melhor. Eu não vou citar nome, mas tem deputado ali, que é da base, assim, porque nós não temos deputado eleito. Aí que você vai conversar com a pessoa lá, ela não te ouve. Ou ela está sempre ocupada, mas porque não tem compromisso com a categoria. De verdade é isso. É um cara que está ali, já entrou na zona do conforto. Ele quer se manter ali, ele não tem ambição de ser deputado federal, você não vê ele concorrer a prefeito, a governador. Então, é a estabilidade, é o comodismo. E a gente sabe como funciona. Infelizmente, a nossa categoria não vai votar em certas siglas. Porque para você se candidatar, você precisa de uma legenda. Você não pode nem se candidatar sem legenda. Mas eu acho que se esse deputado, de qualquer que seja a legenda, se ele tem compromisso mesmo com a categoria, ele vai fazer enfrentamentos ali dentro do partido. Ele vai se posicionar. Porque a política é isso, né? O governo mandou um projeto aqui que vai atrapalhar a minha categoria, mesmo eu sendo base do governo, porque a gente tem deputados aí da base que ainda faz alguma coisa. Você vê que faz. A pessoa vai lá, discute, quer melhorar, tira isso aqui, vamos pôr aqui. Agora, você não vê, sabe, o deputado Meca? Ele fez um projeto aí para restabelecer a correção da insalubridade. Aí eu estive andando ali na Leste pedindo apoio para alguns deputados, porque está lá o projeto. E a segurança pública inclui todos, né?
todos nós, pelo menos. Aí eu ouvi dos deputados ali, colegas dele, né, pares dele, que isso não tinha jeito, que o deputado é da base do governo. É o presidente da Comissão da Segurança. Tem outros policiais lá. Você vê, nem os policiais que estão lá não estão apoiando. Ou ele apresentou um projeto só de fachada também, ou ele tinha boa vontade, mas não tem apoio entre os deputados. Porque se a base, né, naquela comissão ali da segurança, se sai dali já esse projeto, vai todo mundo ali conversar com o governador. Você tem que dar isso aqui para a nossa categoria. Foi tirado, isso aqui não pode. E não é nada demais, né? Não é um orçamento extraordinário. O impacto mínimo, o impacto seria mínimo. Então, mas na ponta, para o policial, é algo considerável esse reajuste da tabela da insalubridade. Nós temos esse exemplo, nós temos o projeto do GAT, porque hoje o déficit leva o acúmulo. Você vê, delegacias fecham aos finais de semana e à noite, e você acaba tendo a sobrecarga de atender as delegacias fechadas na sua delegacia de plantão. Só os delegados recebem o GAT, que é a gratificação de acúmulo de titularidade. Desde o início desse mandato, nós encaminhamos, e na época o deputado Reis abraçou, tramitou lá, teria que ser de iniciativa do executivo, tem que se discutir o tema, tem que se levar e convencer o governador que isso é interessante. Todos os policiais estão acumulando responsabilidade, tem que dar uma compensação pelo trabalho. Está se ocupando no Estado, onde deveria ter 3, 4 policiais, tem 2. Ele está pagando, ele não está pagando nada para o cara trabalhar com 2. Entende? Então, assim, é uma remuneração necessária até que o governo restabeleça e reestruture. Nós tivemos a questão como você colocou, o PLC dos policiais militares. A reforma previdenciária afastou o direito deles trazerem todo o tempo de fora. Aí tentou-se aqui corrigir com o PLC para tentar permitir o governo simplesmente vetou o direito que ele teria assumido o compromisso de sancionar, vetou. Nós temos um outro exemplo, a reforma previdenciária de 2019 trouxe também sorrateiramente a exigência de 5 anos no nível e na classe, o que era inconstitucional. Várias decisões judiciais vinham reiteradamente restabelecendo, mas traz o quê? Uma demanda para o colega que está ali, aposenta, o cara já não tem a idade, está precisando se aposentar e curtir sua aposentadoria. Não, ele tinha que entrar numa demanda com o Estado para tentar restabelecer o seu padrão salarial, porque sofria uma redução se ele não tivesse 5 anos na classe ou no nível. Logo que entrou, era uma demanda constante. O deputado Reis formulou um projeto de lei, a Comissão de Segurança aprovou, conseguiram convencer a Lespe aprovou a lei, o governador vetou. O deputado Reis acabou assumindo essa bandeira. O resultado foi chegar, através do PT, entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade no STF, precisou ir até o STF, reconhecer a inconstitucionalidade, para que agora isso não aconteça mais, o policial consiga, não só o policial, mas os servidores públicos que também não estejam 5 anos no nível, consigam se aposentar sem ter perda salarial. Quer dizer, não é nenhum privilégio, é um direito que o governo estava cerceando. Então, uma luta que precisa toda hora estar sendo estabelecida, as maiores quantidades de demandas do judiciário são para restabelecer direitos. É um absurdo, e esse governo só agravou essa situação, não resolveu nenhum problema de direitos sendo cerceados contra o policial. E isso, como você colocou, Gilson, tem os colegas que estão com mandato e que a gente não vê aquela luta que eu sou testemunha. Essa questão dos 5 anos na classe foi uma luta solitária do Reis, do deputado Reis, que viu que não conseguiu, foi atrás do partido, qualquer partido poderia ter feito isso, ou todos os partidos deveriam juntos ter ido enfrentar o governo do Estado, certo? Foi uma luta vitoriosa, mas solitária, quando na verdade deveria ter sido uma luta em conjunto de toda uma bancada que deveria reconhecer que era um direito do servidor que estava já sendo reiteradamente reconhecido pelo Judiciário de São Paulo. Exatamente, não são poucos policiais ali, né? Independente de partido. Então, esses policiais que estão ali, a categoria tinha que divulgar, disseminar e pedir voto contrário,
porque a gente tem a capacidade de ser um cabo eleitoral, né? A gente tem que fazer o convencimento. Porque se vocês já estão aí há tantos mandatos e vocês não fazem nada, não fizeram nada, a gente não viu luta. Porque a gente vai lá, você vê com quem te recebe, com quem te respeita, com quem troca ideia, pelo menos. E aqueles que te rechaçam já de cara. Porque eu costumo ir na Assembleia e a gente conversa com esse pessoal. Então, é fácil de você ter a disposição de verdade. E o que eles estão fazendo ali? Eles estão ali para se manter com esse mandato, para eles chegarem no topo de uma carreira, né? Dizendo que está representando a categoria, não está. É base de apoio inconteste de qualquer governo que passa ali. E, assim, é difícil, né, a articulação política ali. Porque você vê o Gianazzi, o deputado Gianazzi, ele é sozinho. Mas ele consegue aprovar alguma coisa, obstruir outra, mesmo não tendo uma maioria do PSOL ou do PT. Mas aí você tem que conversar com os pares, porque às vezes você precisa de voto de outros, e você não vê a tal da bancada da bala. Aí o deputado Meca fez um projeto, o deputado Reis fez outro, mas não teve apoio da bancada. Não tem. Independe do partido. Articulação política. A articulação política. Alguns não estão preocupados em pegar e defender alguns temas que são muito importantes para os policiais. É o que nós falamos, assim, o reajuste da insalubridade era um tema que era para que toda a bancada tivesse a força de enfrentamento do governo. Nenhuma emenda foi... O Vale Coxinha era para ter... Vocês terem sido incluídos era para que toda a bancada tivesse esse reconhecimento e essa luta unida. Era para ter enfrentado o governo. Então, a gente não vê essa disposição de luta e nem de sair do conforto de estar alinhado com o governo que tem a máquina e a caneta na mão. Então, assim, é o mandato que foi negociado com o Palácio dos Bandeirantes. Isso não interessa para nós e muito menos para a população. Quando eu falei lá no começo da necessidade de enfraquecer alguns partidos ou algumas alianças, não é no sentido de retirá-los do poder, mas nós precisávamos ter mais equilíbrio para poder restabelecer a função da Alesp, que é de debate. É ali que tem que ser feito o debate, o esclarecimento, o aperfeiçoamento de projetos, porque às vezes a visão do governo realmente é visão de governo. Ele quer ter o melhor trabalho com menor custo e não quer ver os efeitos sociais, os efeitos que causa no trabalho do serviço público em si. Agora, são os deputados que deveriam estar ali fazendo o quê? Absorvendo as demandas do assunto, das categorias, e aperfeiçoar projetos. Isso não existe. Acabou os debates. Os debates estão encerrados. Você manda, aprova e ponto final. E ninguém assume a vontade de lutar. E na nossa categoria a gente viu isso. E acho que muitos colegas estão tristemente decepcionados por essa ausência de disposição de luta. E talvez alguns, e aí como eu falo, sabe que o próprio partido anula e já sinaliza, não vamos abraçar essa causa. E o deputado acaba não tendo interesse de enfrentar, porque ele não quer perder o seu mandato lá na frente, né? Ele quer continuar aliado a quem ele tem condições de dar um futuro melhor, né? Realmente é difícil. A ponto de vocês acompanharam, a deputada Mônica Seixas, lá no seu discurso ali no dia da votação, ela falou, olha, eu gostaria de pedir desculpas, né? Aí às polícias, citou a polícia penal, porque a coisa foi feita de uma forma que a gente não teve nem tempo de debater, de discutir. Então eu queria pedir desculpa. Gente, uma deputada pedindo desculpa aí, né, ao pessoal, para a gente ver como que a luta, como que a coisa é encaminhada, né, como que tudo é de fato tramado, né. Quero agradecer ao pessoal aí participando com a gente, deixando comentários, podem fazer as suas perguntas aí, tem muita coisa para a gente conversar. Eu gostaria, Renato, porque além dessas lutas aí, claro, a gente poderia falar o dia inteiro sobre isso aqui, né? Mas queria que você comentasse um pouco com a gente, porque foi divulgado, a gente acompanhou aí, vocês tiveram uma luta aí após
16 anos de tramitação, né, no Congresso Nacional, aprovação da Lei Orgânica Nacional aí da Polícia Civil, não é? 16 anos de luta, como que foi isso, né? E isso foi de acordo com aquilo que vocês esperavam ou não, hein, Renato? As coisas, vocês também não foram consultados, não tiveram participação? Como se deu aí essa aprovação? Então, a Lei Orgânica Nacional, ela é fruto de uma luta das categorias de base. Até o Simpolsan teve papel nas gestões anteriores no encaminhamento e no fortalecimento das federações que participaram junto com a Cobrapol no início e de elaboração da proposta, que é uma identidade nacional das polícias civis, das polícias sociais do território nacional. E colocando questões de ideologia partidária, porque eles falam a esquerda não gosta de polícia, foi no governo do Lula, na gestão do ministro Márcio Masbas, começou e o estímulo à discussão e o reconhecimento da necessidade de uma lei orgânica nacional, foi ali que começou toda a batalha, toda a luta, todos os enfrentamentos. Seguiu pelo governo da Dilma, quando estava ali para ser, houve um impasse, aí o golpe com a Dilma, no governo Temer e Bolsonaro paralisou, ficou parado, foram 6 anos paralisado o projeto, voltou no terceiro governo do Lula e que acabou efetivamente sendo sancionado, com alguns avanços, muitos avanços, aquém daquilo que a categoria queria lá no início, porque o que estava na época sendo buscado era a entrada única pela base, progressão interna, enfim, foi discutido, mas chegou-se, tem grandes avanços e grandes reconhecimentos. Mas a força dos governadores, no momento da sanção, foi maior, porque você vê, alguns deputados estaduais da base do governo Tarcísio reclamam, falam, mas teve o secretário de Segurança Pública se desincompatibilizou para ir lá fazer um merchandising político com relação à PEC 18, mas ele não pegou o mandato e não colocou, não fez nenhum merchandising no sentido de colocar no texto da Lei Orgânica Nacional uma obrigação de 24 meses para os governos estaduais regulamentarem as suas legislações estaduais. Isso constava do texto original e eles foram lá fizeram lobby para tirar. Ele não fez isso, preocupado em ter uma polícia estruturada e manter esse texto. Ele não foi lá, não se desincompatibilizou como secretário de Segurança Pública e não foi lá e colocar no texto da Lei Orgânica Nacional, que eles suprimiram o piso nacional dos policiais civis em todo o território. Ele não teve essa vontade, nem essa disposição de fazer essa valorização. Então, assim, quando vem o texto aprovado, o que eles fazem? Eles boicotam mais de 2 anos para apresentar uma minuta de um projeto de lei de regulamentação. Não senta, não tem capacidade de sentar nem debater o texto que está praticamente pronto. Tem que unificar os cargos, tem que melhorar o salário, tem que ter a representação paritária, enfim, tem que reconhecer os direitos sociais da categoria, porque é uma categoria que não ganha adicional noturno, que não ganha adicional de periculosidade, que não tem suporte de saúde, que ganha mal, para você ter uma ideia, há 15 dias atrás, as pessoas foram lá bater palma no Pacaembu para um governador que entregou 5 viaturas. 5 viaturas para um estado que tem 645 municípios. Quem é que bate palma para esse absurdo? Ele devia ter vergonha. Só que em Santos eu apresento para ele 3 delegacias que essas 5 viaturas são insuficientes. Deveria ser 5 viaturas por seccional, para poder começar a ser aplaudido. Entregou armas. Eu vou dizer para você que ele recebeu o Estado e vai entregar aqui na Baixada Santista. Se o policial quiser praticar e ter intimidade com a sua arma, ele tem que pegar, ele tem que ir para um estande de tiro particular. É do dinheiro dele que ele vai fazer treinamento. Porque não tem estande de tiro na seccional de Santos, na seccional de Itanhaém, na seccional de Registro, na seccional de Jacupiranga. No The Inter 6 não tem um estande de tiro para o policial praticar. É do salário dele, que é um dos 4 piores salários do país. Então teve gente que foi lá bater palma. Ele tem mais é que dar arma mesmo, não tem que se exaltar, é o mínimo que ele tem que dar. Certo? Então, assim, a Lei Orgânica Nacional ele vai entregar sem nenhum passo, sem nenhum debate sério, sem nenhuma minuta, vai ficar para o próximo governo. Uma vergonha. 3 anos de promulgação da Lei Orgânica Nacional e ele não conseguiu sequer apresentar o inicial, encaminhar uma discussão que traga efetivamente o objetivo da lei,
que é uma polícia judiciária moderna. Nós aqui, no estado de São Paulo, a instituição Polícia Civil é uma das instituições que mais desvio de carga no país. Você vai numa delegacia, está todo mundo desviado de função. É o agente de telecomunicações fazendo trabalho de escrivão, de tira, é fazendo trabalho de papiloscopista, é fazendo trabalho de agente policial, porque não tem funcionário. Então, quando você traz o OIP, o oficial de investigador de polícia, é para fazer o seguinte: o trabalho de polícia judiciária tem que ser valorizado. Não é para mais fazer desvio de função. A delegacia tem a sua burocracia, precisa ser exercida e executada por um outro profissional, que não é o policial. Atender, fazer lavratura, registro de livro de ocorrência, estatística, cuidar de viatura, fazer edital, fazer escrituração, não pode ser pelo policial civil. O policial civil tem que investigar, ele tem que estar cuidando do inquérito policial, ele tem que estar atrás de materialidade e identificação de autoria de crime. É isso que precisa acontecer. Então, o nosso déficit hoje de 15 mil policiais talvez pudesse até diminuir se você lotasse de agentes policiais as delegacias para fazer o trabalho de burocracia, de funcionamento. É uma polícia civil que ainda está fazendo coleta de impressão digital do século XIX, que ainda tem 50 livros para serem escriturados manualmente. Isso já está terminando, já deveria estar no passado. E não conseguiu mudar isso, que são medidas básicas de alguém que está comprometido em modernizar e melhorar uma instituição importantíssima, que é a instituição Polícia Civil, no que diz respeito à Polícia Judiciária. Por investigação mal conduzida é o reflexo e a causa da impunidade. Olha, realmente é difícil. É muito importante que toda a sociedade ouça essas declarações que o Renato está trazendo para a gente, né, para que tenha conhecimento aí de como a Polícia Civil é tratada, né, por este governo e por governos anteriores. Ô Gilson, é impressionante porque a Polícia Penal também está passando por esse processo aí da sua lei orgânica, né? Já dá para saber, né, Gilson, o que vem por aí, né? A realidade é tudo semelhante, né? Na verdade, São Paulo tem a lei orgânica já, né, da Polícia Penal, e a gente tem lutado em âmbito do Brasil pela lei orgânica geral para ver se parametriza, né, os estados de seguir uma regra geral, porque senão cada estado faz do seu jeito, e aí a gente tem estados aqui que até tem uma lei orgânica que a gente vê como boas, né, reconhecimento das polícias penais, mas São Paulo é o pior, não tem, é um dos piores, não tem o que dizer, talvez tenha que ser o pior mesmo, porque tem orçamento trilionário, não é igual aos outros estados. O que não tem é vontade política, não tem vontade mesmo de ter as melhores polícias, a civil, a militar. Isso que o Renato fala aí é aquela situação da comunicação, da mídia. Nós não temos a comunicação de massa. E tudo que um governante fala, a sociedade entende como verdade verdadeira, porque é a comunicação que atinge todo mundo. Aí você vê esses atos políticos, entregar 5 viaturas, tem lá 600 carros, mas são 5 viaturas para aquele município, para aquela cidade. Então, as pessoas não entendem isso, né? E esse merchandising, esse marketing de governo, que tem milhões ainda, né? Em vez de gastar esse dinheiro com investimento nos serviços públicos, gasta num marketing mentiroso, que é ridículo. E aí só nós que trabalhamos, né, que somos uma parte interna do Estado, é que sabemos a realidade. Só que essa realidade a gente não consegue passar para a sociedade. E ainda, se você passa, que é o nosso caso aqui, você é comunista, você é de esquerda, você só está querendo mostrar para a sociedade o que é. Aí você tem esse mandato desse cidadão aí, ao término, e as pessoas falando que ele vai ser reeleito. O que esse cara fez? Tem alguma coisa boa que dá para a gente falar que ele fez? Ele só está fazendo asfalto, só rodovia. E isso até em rodovia que já tem concessão de pedágio. E criando pedágio. Meu, o que tem de bom nesse governo para a gente hoje? Que encarece, inclusive,
a locomoção do próprio policial, porque vocês mesmos sofrem isso, porque não tem penitenciária no bairro da cidade. O policial tem que se deslocar em algumas regiões do interior, aumentou o custo de deslocamento do policial penal, que ele tem que pagar pedágio para ir e para voltar. E essa é a realidade também aqui da região. Tem policial que não mora na cidade, ele tem que se deslocar, tá? Aumentou o custo ainda do deslocamento, tem que pagar pedágio. É essa que é a questão. Indiretamente, essa política de pedágio, mais de 98 praças de pedágio distribuídas pelo Estado, alcançou muito dos colegas policiais que estão tendo um encarecimento do custo de deslocamento. Sim, e aumentou o número de praças, né? Já tínhamos aqui muitos pedágios. Ele já chegou e já fez muitos outros. E mais caro, mais tecnológico, o Free Flow aí na Baixada e outras cidades, né? Então, assim, a inovação dele, infelizmente, no meu conceito, sempre foi para pior. As concessões, isenção de dinheiro, né? Dinheiro público, tinha que ser investido aí na infraestrutura de assistência social. A desculpa é que o aumento e o acréscimo dos policiais penais traria um impacto orçamentário, enfim. Só que esse impacto orçamentário não foi calculado. Ele deu 2 bilhões em indenização para as concessionárias de pedágio por conta da época da pandemia. Deu mais isenção fiscal hoje do orçamento, chega na casa de 85 bilhões. Enfim, o impacto orçamentário, quando é para investir, porque não é despesa. Numa das reuniões que nós tivemos com o secretário executivo, lá que nós tivemos uma reunião no final do ano passado, é um equívoco ele vir dizer de impacto com relação ao reajuste do servidor público, porque hoje o reajuste do servidor público, parte dele fica retido na fonte por conta do imposto de renda. Então, nem vai para o governo federal e fica na caixa do próprio Estado. Ou seja, cada R$100, você já pega 25%, em média, já fica no caixa. Então, já não vai 100% na mão do servidor. Nominalmente é 100%, mas vai 75%. Desses 75%, qualquer estudo encomendado pelo DIEESE, pela FIES, você vai ter a seguinte explicação. Hoje, qualquer R$500 na mão do servidor, ele vai se transformar em consumo. O policial vai investir em si, ou ele vai fazer um curso, ou ele vai trocar de carro, ele vai fazer a reforma da casa, ele vai investir, vai colocar o filho numa escola melhor. Ou seja, 60% disso vai voltar imposto para o governo. Então, assim, é uma mentira deslavada dizer que vai ter um impacto, vai voltar. Está aí a prova. Desde o primeiro mandato do Lula, você teve a prova que a política de valorização do salário mínimo tem impacto imediato no crescimento da economia. O aumento da massa salarial se converte em consumos, que se converte em arrecadação. Cresce emprego, nós estamos com a menor taxa de desemprego do país. Ou seja, é uma mentira essa desculpa de impacto. O impacto é menor do que o que eles dizem. E não é impacto de despesa, é impacto de investimento. Quando você estrutura o serviço público e valoriza, o servidor público passa a ser um imediato contribuinte, aumenta a massa de arrecadação do Estado, certo? Talvez ele não tivesse agora que ter mandado pedir 15 bilhões de empréstimo, vai terminar o mandato dele pedindo empréstimo de 15 bilhões, certo? Porque está mal administrado, né? É a prova de que precisa trocar o CEO. Lembrando que esse governo que aí está, logo lá no início do seu governo, deu um gordo reajuste a si mesmo, né? Todo mundo se lembra, antes dele assumir, deu aquela reajustada, não é mesmo? Gente, quando ele assumiu, Carlos, desculpa te cortar, mas quando ele assumiu, ele já tinha recebido, em acordo com o governo que antecedeu, 50%, aumentou o salário dele. Quando o governador aumenta o seu salário, ele aumenta o redutor constitucional dos maiores salários do serviço público do Estado. Então, quando você vai na Polícia Civil, na Polícia Militar, você vai pegar os oficiais, os delegados mais antigos e bem remunerados, que tinham um redutor de 2, 3, 4 mil, que ficava ali no teto do salário do governador. Esses, logo no começo de 2023, já tiveram um aumento em torno da média de R$ 1.500, R$ 1.800. Quando vem os outros aumentos, essas pessoas acabam tendo 2 aumentos. Quem estava por baixo não teve aumento nenhum.
entende? Então, assim, é muito fácil eles falarem do impacto orçamentário quando vai representar R$300 no salário do policial lá na ponta, e o deles, lá por cima, eles não fazem nenhuma avaliação quanto a isso, entende? Ele faz uma discussão, tenta nos convencer ou passar para a opinião pública que ele fez um reajuste responsável, quando que nós estamos até longe ainda do sinal de alerta da lei de responsabilidade fiscal. E a gente precisa estar atento a tudo isso, não é? Ao executivo, ao legislativo, e sempre fazer aquela análise que a gente sempre fala por aqui, não é? Quem é que hoje ocupam os cargos das assembleias legislativas, das câmaras municipais, do Congresso Nacional, chamadas Casa do Povo, não é mesmo? Será que, de fato, o povo é representado nessas casas? Será que as categorias que lutam, que fazem a defesa aí das suas classes, de fato, são representadas nessas casas? Ou será que essas casas estão cheias de industriais, cheios de empresários, cheios do pessoal do agro, cheio de representantes que de povo não tem absolutamente nada e que de povo não representam nada? Então, essa análise precisa ser feita, e neste ano também, fazer essa análise em relação ao executivo, em relação a todo o legislativo desse país. A gente precisa fazer essa análise, porque senão o povo vai continuar sendo simplesmente um mero de um detalhe. Olha só, são 10h02. Eu quero agradecer demais a participação do Renato Martins. A gente teria, com certeza, muita coisa ainda para a gente conversar por aqui. Eu vou continuar um pouquinho mais com o Gilson, falar algumas questões específicas, mas eu agradeço demais, viu, Renato, a sua participação. Vamos bater outros papos por aqui. A gente também fica sempre aqui à sua disposição, na hora que quiser conversar, quiser trazer algum tema, quiser conversar com a gente, estamos sempre por aqui, tá joia? Quero te dar um minuto aí para você fazer o seu fechamento aí desse nosso bate-papo, desde já te agradecendo demais, mandando um abraço tremendo aí para toda a sua diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Santos e região e para todos os policiais civis do Estado de São Paulo. Muito obrigado, viu, Renato? Eu que agradeço, Carlos, o convite. Gilson, também meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade. É uma honra. Espero ter contribuído de alguma forma para a gente conscientizar, que esse é o trabalho esse ano que nós temos que fazer, conscientizar e lembrar sempre o colega, né? Ele não precisa gostar de mim, ele não precisa gostar do partido político da esquerda, ele precisa votar e gostar dele e da família dele. Quando ele começa a votar ou a escolher, adotando posicionamentos contaminados por falsas promessas ou por ideologias equivocadas, ele acaba se voltando contra si mesmo. E é isso que nós estamos percebendo. São anos de votos que a pessoa tem votado contra si mesmo, está se prejudicando. Precisa ter mais consciência e reconhecer quem efetivamente está comprometido em reestruturar, valorizar. O governo que teve um discurso pedindo sangue, suor e lágrimas, nós policiais, civis, penais e militares não temos mais sangue, nem mais suor, nem lágrimas, ainda temos, parece, muito para dar. Mas o que a gente precisa pedir agora para eles é vergonha na cara. Deles a gente não quer nem sangue, nem suor, nem lágrimas, vergonha na cara. É isso que eu encerro por aqui e acho que os policiais hoje devem começar a batalha de conscientização, reposicionamento, reflexão e exigir vergonha na cara dos seus próximos representados. Bom dia a todos e obrigado. Valeu, Renato. Bom dia, nosso grande abraço. Até mais. Falou, Renato. Obrigado, hein? Prazer aí. Até mais. Tchau, tchau. Olá, policial penal, curta você também a programação da Super Rádio Sindicop. As principais notícias do dia para que você comece sempre o seu dia muito bem informado. Entrevistas com autoridades do sistema prisional, a carreira do policial penal e muito mais.
Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, tem o programa Revista Nacional. Acompanhe pelo Facebook, YouTube ou aplicativo. Quer ficar por dentro de tudo sobre a categoria? Rádio Sindicop, 24 horas no ar! Tá aí, minha gente, nós vamos continuar mais uns minutinhos aqui num bate-papo com o Gilson, né, Gilson? Porque a gente não teve a oportunidade ainda de conversar, né? Depois aí de toda, não é, essa tensão vivida aí na Assembleia Legislativa, onde o Sindicop esteve lá por semanas, não é, fazendo um trabalho de visitas aos gabinetes dos deputados, inclusive tornando pública uma carta que nós divulgamos no nosso site, não é mesmo? Quer dizer, a luta foi feita, o trabalho foi feito, né, Gilson? Embora já estava tudo certo de que o projeto encaminhado pelo governo seria daquele jeito, o Renato acabou de falar aí, ó, nenhuma emenda aprovada nem nada, mas, Gilson, apenas aí para a gente relembrar um pouquinho essa luta e essa questão de, infelizmente, os policiais penais terem ficado de fora. E uma coisa que eu queria perguntar para você, naquela outra entrevista que nós fizemos, você falou assim, olha, o secretário disse que a gente não sabe se nem mesmo a questão aí da reposição da infração será feita. Quer dizer, Gilson, isso já é definitivo, nem mesmo a reposição da infração, não vai ter absolutamente nada mesmo, né? Não dá para afirmar, viu, Carlos? Porque, assim, na última reunião que nós tivemos com o secretário, ele falou que não, o governo já tinha ultrapassado o teto de gasto, 95% da folha, essa conversa toda. Só que aí o deputado de análise já veio e falou que não existe. Deputados ali, né, que sabem mais do que nós, têm mais acesso do que nós. Aí o Renato acabou de dizer que também não existe essa história ainda aí. Porque a Polícia Civil, queira ou não queira, tem deputados eleitos ali. Tem o delegado Olim, tem outros policiais aí, civis, agente policial, né, que até da Polícia Federal. De repente, eles têm esses contatos pessoal aí e têm outras informações. Mas, de verdade, eu acredito que não tenha ultrapassado o teto. E na fala do secretário, ele falou que no começo do ano, primeira reunião, o governo pretendia dar aumento, só não sabia se seria uma casa ou duas casas. E seria linear para todo funcionalismo. Não teria aumento diferenciado. Aí aparece o projeto da segurança pública depois daquele ato que nós tivemos em São Paulo. Isso. Aí o secretário chama agora e diz que aquilo não era aumento, era reestruturação. Ou seja, então, 2 pesos e 2 medidas, né? Porque a Polícia Penal, reestruturação, pagamento por subsídio. A Polícia Civil não transformou em subsídio, e eles nem reconhecem isso como uma reestruturação. Andando na Lespe a semana passada, nós tivemos ali contato com outros policiais, civis, militares, que eles estavam ali diligenciando, pedindo para vetar os projetos, para que não se aprovasse os projetos que o governo mandou. Porque o que o Renato falou aí, esses projetos ainda vai trazer só diminuição de direito e prejuízo. Não tem nada de bom, nada de bom. E assim, de repente, os 10% de aumento, eles vão passar a ganhar menos. Será que seria interessante? A mesma coisa da época nossa lá, que na última hora, para regulamentar a Polícia Penal vai ter que pagar por subsídio, porque tem um comando constitucional, porque tem ação no STF, ou seja, aquele diálogo, né? Aquela conversa do convencimento, querer fazer o convencimento, querendo achar a fundamentação que vai pacificar o que eles querem fazer. E aí você vê que não é verdade, que é mentira. Inclusive, dentro da nossa secretaria, a gente trabalhou com mentiras. Né? E você vê agora esse projeto aí que diz que não é aumento, é reestruturação, que eles não reconhecem como reestruturação, mas vai ser um aumento mais prejudicial do que benéfico, que vem nesse bojo aí. Os próprios integrantes das carreiras policiais dizem e reconhecem isso. E você...
o secretário também falou que o governo, assim, até aquela data ali, ele tinha uma data limite para dar aumento. A partir daquela data, pode ser que tenha reposição infracionária. Ah, tá. Aí, o que é a reposição? A reposição é o período medido do ano passado até agora, né? Vamos dizer aí que acho que está em 4 ponto alguma coisa por cento. Isso não dá para descartar ainda, porque isso pode ser dado depois, até mais próximo ali do período eleitoral. Isso é reposição da inflação, não é aumento. Pode ser que venha ainda para todo o funcionalismo público isso. E aí, mais uma vez, fica evidenciado que esse governo ele está tirando com nós. Tipo conversas de gíria nossa, né? A gente está sendo tirado pelo tal do governo que vou fazer a melhor polícia penal, reconhecimento. Aí eu vi um dos comentários aí de alguém que escreveu aí, até para dar o bolachão para ele, acho que agora seria a hora de dar o bolachão mesmo. Porque esse foi o pior. É por isso que ele já não quis pegar o bolachão desde o princípio, porque ele tinha na ideia dele o que queria fazer com a Polícia Penal de São Paulo. Então, esse governo, todos os funcionários públicos, se tivessem o mínimo de consciência, tinha que ser cabo eleitoral contra a reeleição dele. Todo o funcionalismo público. Não estou falando da Polícia Penal. Assim como o Renato falou aí, ele não está falando só da Polícia Civil, né? Porque o governo ele tem essa ideia aí de que se o servidor público não votar em mim, não vai afetar em nada, eu vou ser reeleito. Só que 1 milhão e pouco de servidores, se atuasse como cabo eleitoral contra a reeleição dele, com certeza faria uma diferença muito grande. Porque não é só o meu voto. Eu tenho voto dos meus familiares, eu tenho voto dos meus conhecidos. E se a gente multiplicar isso por 1 milhão de pessoas, vão ser muitos votos. Com certeza, né? Agora o que falta é consciência. Não, ele vai ganhar mesmo. A hora que eu ouço essa conversa, eu identifico um eleitor, para te falar a verdade. Não tem nem que falar que não é, porque é. Mas eu vou votar branco, nulo. Não, você é eleitor dessa ideologia que está acabando com você. Não tem outra coisa. Isso aí, o voto é secreto, você vota em quem você quer, você não precisa publicizar o seu voto, mas, dependendo da sua manifestação, a gente já consegue ler o seu pensamento. E é isso, né, Carlos? É bem simples. Mas pode ser que ainda tenha aí o repasse da inflação, né, que é 4 pontos alguma coisa. Não dá para descartar. Tá certo. E aí, o Gilson, a gente faz o programa diário aqui e aí vão surgindo, né, algumas perguntas, algumas questões aí. Eu não sei se você tem aí alguma informação que a gente recebeu nos últimos dias aqui, a pergunta sobre a questão, alguém comentou assim, né, falou, mas a gente não teve reajuste mesmo, né, o governo não consegue nem resolver aquela situação da nomenclatura da polícia penal, né, o que é um absurdo, né, no Lerite. No caso dos aposentados, claro que a gente sabe que aí seria em relação à SP-Prev. Você tem alguma informação de como está essa situação, onde parou, aquela ação está correndo, como que está, Gilson? A ação está tramitando, né? Ela não está correndo porque ela está parada, Carlos. Mas ela tá tramitando e assim no passo da justiça, né? A passos lentos. E aí o que acontece? Eu até estive dando uma olhada aqui, só ver se eu acho aqui, a página. Porque nós distribuímos uma ação e o outro sindicato também distribuiu a mesma ação. A nossa caiu numa vara, a do outro sindicato em outra vara. Aí, o juiz da nossa ação, ele se julgou incompetente para a ação e disse que já tinha uma outra ação de um outro sindicato, no mesmo sentido. E saiu um despacho caminhando essa ação lá para aquela vara. Eu só queria achar aqui o andamento aqui. Daí eu poderia falar assim com mais propriedade até, né? Certo. Aqui, Carlos.
falar Enquanto onde... o Gilson acha ali, minha gente, deixa eu só lembrar uma informação importante, não é? Hoje, já dia 7, as inscrições para o concurso da Polícia Penal, né? Você que conhece alguém aí, terminam no próximo dia 10, viu? São 1.100 vagas, tá joia? Para a carreira aí, para homens e mulheres. As inscrições, então, até o próximo dia 10. A prova objetiva está prevista aí para o dia 31 de maio, das 14 às 17 horas, tá bom? As inscrições podem ser feitas lá no institutoaocp.org.br, tá joia? O Gilson procurando ali ainda. Enquanto o Gilson procura, eu também tenho aqui uma outra nota importantíssima para você, meu amigo, minha amiga policial penal, você que fez a sua inscrição para aquele programa Moradia Segura. Então, não se esqueça, você, somente você que fez a inscrição, que participou daquela primeira etapa, então tem agora uma nova etapa que também vai até o dia 10 de abril. Você tem que fazer ali a sua manifestação de interesse. Não vai esquecer, gente, não vai perder, tá bom? Você que fez, é só você acessar sindicop.org.br, que lá nós temos a reportagem, e na reportagem nós deixamos o link para você acessar e fazer a sua manifestação de interesse, tá joia? Não vai perder, hein? Não vai deixar passar o prazo aí, né, Gilson? Sim. Então, Carlos, a decisão aqui, que eu vou falar, ela é de 30 de outubro de 2025, só para o pessoal saber da tramitação, como não corre, né? Certo. Fica parado. Esse documento aqui do juiz, de 30 de outubro de 2025, ele fala aqui das folhas 102 a 119, acolho a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela Fazenda Pública. Isso aqui a gente pode ler PGE. É tipo programas que eu já participei aqui, que eu falei da PGE. Né? Esse aqui é o advogado do governo para atrasar tudo quanto é público e de cidadão de modo geral. Aí a PGE fez lá uma petição falando da incompetência e o juiz acolheu, porque foi criado um núcleo especializado, tarará. Aí o juiz determinou a remessa imediata dos autos ao referido núcleo, nos termos ali e tal. E isso é o despacho de outubro de 2025. Nós estamos em 7 de abril. E aí é aquele tipo de coisa. A gente não tem muita informação nova para estar trazendo com relação a processo. Porque a justiça ela não tem prazo para nada. Nós temos prazo. Se sair lá um despacho lá falando que você tem que fazer em tantos dias, se você não fizer, você perde o seu direito. Agora, eu não consigo ouvir o Gilson, eu acho que o Gilson deu ali uma travada, Gilson, mas já vai ser restabelecido ali, aí o Gilson volta a terminar aí, a complementar aí a informação. Deu uma travadinha aí, a gente acontece, né, com a internet, né, mas o Gilson trazendo aí os detalhes, não é, dessa pergunta que foi feita inclusive pelo nosso parceiro, né, nosso companheiro que acompanha aqui a Rádio Sindicop, o Marco Aurélio Pita, né, ele que perguntou sobre a nomenclatura aí em relação aos aposentados, né, ele falou, olha, nem isso conseguimos, não é mesmo? Gilson trazendo para a gente aí a resposta, não é mesmo? Travou, mas já estaremos de volta, viu? Obrigado aí o pessoal participando com a gente, né? A Fátima, não é mesmo? Fátima Regina participando, o Alessandro, não é mesmo? Participando com a gente aqui também, não é?
muita gente participando aqui. Faves, Ayumi, o Eduardo Blasques, diretor de comunicação do Sindicop, não é mesmo? Bastante gente participando, né? Dando os comentários. Já já o Gilson volta, deve ter acontecido algum probleminha lá. O Walter Morgado participando com a gente aqui. Aí o Gilson já acessando novamente, aqui já aparecendo para mim. Eu vou subir o Gilson novamente. E aí o Gilson complementando. Pois não, Gilson, a sua informação. Em que parte que caiu aí? Eu não sei em que parte caiu. Travou? Eu estava dizendo... Eu já perdi aqui. Eu estava dizendo que, como o outro sindicato fez a mesma ação e a PGE peticionou ali falando sobre isso, né? O juiz encaminhou esse processo para lá em outubro e até agora a gente não tem aí um andamento, uma decisão, né? Não tem nenhuma decisão. Da hora que a gente distribuiu a ação, aí vem um fala, outro fala, o juiz dá um despacho, dá outro, aí não tem decisão ainda. Esse processo ele continua tramitando e não é uma coisa rápida, né, Carlos? Infelizmente a justiça, eu entendo que ela teria que ser privatizada também, né? Já que eles gostam de privatizar e querem privatizar tudo. Apesar que a gente já identificou aqui, acho que situações assim que, analisando, eu acho que chega a ser grave, né? Porque nós já entendemos aqui que tem decisões aqui até feitas por IA. Assim como teve aí notícia há pouco tempo aí de que tinha um advogado que fez uma ação e juntou jurisprudência que nem chega a desistir, né? No arcabouço jurídico do país, que a IA criou jurisprudência, a gente já vem identificando aqui algumas decisões que, de repente, não são juízes aí que estão proferindo. De repente, a gente está aqui aguardando, né, a análise de discussão, de julgamento de um direito, e que são IAs aí que estão dando decisões. Porque são umas coisas muito estranhas. E se, assim, a gente falando de déficit funcional, em todo lugar tem déficit funcional, Carlos. Em todo lugar. E aí até no judiciário. Você vê que o juiz vive falando que eles têm muito serviço. Porque você não vê concurso de juízes aposentam, juízes têm aposentadoria compulsória devido a algum crime, continua recebendo aposentadoria. E isso causa o Estado caro. Esses servidores de elite, né? Magistratura, MP, Procuradoria, isso aí são servidores públicos também, só que é a elite do serviço público. E aí, nessa elite do serviço público, você vê que eles não têm números grandes de servidores. São números pequenos, mas muito bem remunerados, cheios de benefícios e regalias. E esses juízes, a PGE, o MP, muitas das vezes atuam todos contra os servidores públicos de segundo escalão, ou os servidores públicos que põem a mão na massa e atendem a população. E aí você vê cassação de direitos, que parte disso a gente conversou ali já no âmbito político. Só que isso é a realidade. Eu já falei outras vezes e eu acredito que o Estado brasileiro ele precisa de reforma estrutural urgente. Porque é muita gente trabalhando, recolhendo para pagar benefício e mordomia de muitos poucos. Muitos poucos mesmo. E não são os policiais civis, penais, militares, os trabalhadores da saúde e os professores do Brasil que fazem esse custo. Assim como o Renato falou da reunião com o secretário, né? Que o impacto orçamentário, com certeza nesse impacto orçamentário não está o salário deles, os cargos comissionados, e que são alguns privilegiados também que acabam tendo esses cargos comissionados. Aqui no estado de São Paulo hoje é fácil a gente identificar qual é o tipo de funcionário, de servidor público que está em todas as secretarias. Isso aí não são todos os servidores, é uma categoria de servidores.
E aí as pessoas elas precisam só olhar mais, né? Prestar mais atenção e não serem assim seguidores sem questionar nada, né? Seguidores aí que não, isso aqui é do meu time, ele está certo, 100% certo e não tem que questionar. Enquanto muita gente aí, o cidadão em si, ele ficar tratando alguns assuntos aí como se fosse torcida de time de futebol, a nossa situação ela só tende a se agravar. Pois Mas, é. enfim, esse processo aqui da nomenclatura, Carlos, ele está desse jeito aí. Não tem muita atualização, porque tem esse despacho de outubro, né, que é o despacho do juiz, e a gente tem que aguardar seguimento desse processo aí. Tá joia. Agradecendo aqui a participação, não é a pergunta que foi feita pelo nosso amigo Marco Aurélio Pita sobre a nomenclatura aí dos aposentados. Tá joia? O Gilson, uma última pergunta aqui, que também surgiu durante o programa Revista Nacional, a participação da nossa amiga a Vilma Moraes, é uma questão que eu acho que é a primeira vez que ela surge aqui como pergunta. E aí eu não sei se você tem informação. Ela diz assim: como vai ficar a situação de assistente social, psicólogo, motorista, oficial de serviço, já que esses cargos foram extintos? Ela faz essa pergunta, Gilson, como que fica essa situação? Quando o cargo ele é extinto, quer dizer que não vai ter mais concurso público para ele, né? Isso aí é referente às carreiras aí na administração penitenciária, né? Isso. E também já vem até sendo terceirizado isso aí, já há alguns anos. Não tem o concurso desse pessoal há muito tempo. E aí começou o Estado a fazer umas contratações aí, porque é obrigação do sistema penitenciário fazer laudo, né? Laudo criminal ali. E aí já há algum tempo aí começou a fazer umas contratações terceirizadas, avulsas aí. E quando eu fiquei sabendo disso, já vinha sendo feito há muito tempo. Mas como nós aqui temos poucos filiados dessas áreas, né? Enquanto alguém não vem e não fala, você não fica sabendo. E aí é complicado, porque é um número de servidor que é pequeno até, e eles também, eu não sei dos outros sindicatos, mas nós não temos muitos filiados, e aí alguns são mais filiados a outro sindicato, e a tratativa que está lá naquele sindicato a gente não sabe normalmente como que é. Eu sei que já tentaram se organizar e montar um sindicato próprio, isso nunca foi concretizado. Tem algumas associações, mas as associações em outros governos, elas não têm assento para negociar. Nesse governo aqui já começou até a querer usar a associação para enfraquecer sindicato, né? Tipo de ação política contra a categoria e a categoria apoiando. Aí entra a história do falta do conhecimento, né? Igual outro dia eu fiz aí um vídeo falando que chegou ao conhecimento que nas unidades estavam falando que a associação. Nós não somos policiais militares, não temos natureza militar, a polícia penal é natureza civil. Pode ter o sindicato sim, e não fiquem escutando conto da carochinha, porque o que mais tem é a vontade de desinformar e não deixar a gente se organizar, né? Não ter força, pelo menos de luta, de organização de trabalhador. Isso aí é uma vontade muito grande de outras forças até, viu? Não só de dentro aqui da categoria, não, mas isso são forças externas e tudo é interesse de governo. Com certeza não é de interesse do trabalhador. E aí, a hora que a carreira entra em extinção, quem está vai ficar até aposentar, não vai abrir mais concurso público. Em alguns casos, aí pode ser que
que dê aí a oportunidade para o pessoal escolher até outro lugar para ir trabalhar, outra secretaria, né, que eu não acredito, principalmente quando a gente vai para as negociações, né, em tempos passados, que nós vamos lá e pede um aumento por causa de um ou outro que é filiado, do pessoal da área meio ou da psicóloga, aí o secretário lá da época dizia que aquele pessoal era da Lei 1080 e que nós não os representávamos para negociação. O pessoal da atividade de saúde, mesmo auxiliar de enfermagem, já tem que nascer na Secretaria da Educação, só que a pessoa fez concurso para administração penitenciária. O psicólogo, assistente social, se fosse o caso. Ah, não, mas aí vocês não têm como representar eles porque eles são da 1080. Mas eles fez concurso para administração penitenciária. Por isso que na lei orgânica nós trabalhamos ali a inclusão de todos eles, né? Psicólogo, policial penal, assistente social, policial penal, auxiliar de enfermagem, policial penal. Outros estados e o próprio policial penal federal tem esses quadros. Aqui em São Paulo tiraram todos. E não foi que sindicatos não quiseram. Todos os sindicatos falou lá, trabalhou e fez um anteprojeto que cabia todo mundo. Quem tirou foi o governo. Não tem conversa. Foi o governo, foi a Secretaria da Administração, foi o chefe de gabinete, foi o governo que tirou e que deixou a Polícia Penal enxuta e que vem acabando até com a Polícia Penal, porque no ritmo que vai, sem concurso, sem ingressos, aposentadoria crescente, outros falecendo. A gente sabe disso já, né? Há muito tempo vem falando aqui, né, Carlos? Tem um plano B, só não é assumido, mas tem um plano B. Essa conversa de que eu não vou terceirizar, que a segurança... Não tem, daqui a pouco vai ficar impraticável trabalhar o sistema penitenciário. Não é porque o pessoal não quer trabalhar, é porque é impossível, não dá para, num espaço físico, um mesmo corpo estar em 4, 5 lugares. E ainda, de repente, tem que sair para o hospital para levar um apenado. Aqui no mundo virtual, de repente, a gente consegue, né? Abrir 3 reuniões aqui, aí eu participo 10 minutos aqui, vou ali, participo mais 10 minutos, e eu estou em 3 reuniões. Agora, no presencial, isso não tem como. E aí você vê esse governador mentiroso indo na mídia, que tem que dar sangue, suor, lágrima, e é o que o Renato falou ali. Essa conversinha aí, emotiva, pode até sensibilizar aí o público que não conhece a realidade. Porque nós já estamos aqui dando sangue, suor, lágrima faz tempo. E morrendo, e se matando. Essa que é a realidade do sistema penitenciário de São Paulo. Realmente, né? A luta não para. E aí tem todas outras questões que a gente pode também continuar conversando em outro momento, né? Estamos um pouquinho avançado aqui, mas tem toda aquela pauta, né, Gilson, que ainda que foi protocolada, né? Que o governo ficou de ver, tem a questão dos uniformes, né? Tem outras questões importantíssimas aí, né, Gilson? Para a gente conversar aí. Com certeza, mas esse governo aqui, Carlos, ele acabou. Acabou, né? Esse governo aqui, a gente não tem muito o que esperar dele, não. E assim, a única coisa que eu espero dele é que ele não seja reeleito. Se depender de mim, eu vou continuar trabalhando contra a reeleição do governador Tarcísio. Eu espero que a categoria tenha essa consciência também e que faça o mínimo, que peça esse voto contra ele. Porque se ele continuar, vai acabar de vez com a Polícia Penal de São Paulo. Lamentável. Gilson, quero agradecer demais, viu, a sua participação aqui na Rádio Sindicop. Eu vou trazer uma fala agora do que é o discurso da deputada Mônica Seixas, ali no dia da votação aí dos projetos na Assembleia Legislativa, onde a deputada ela faz um alerta, você se lembra bem, Gilson, do final da fala dela, que ela fala lá sobre um possível novo mandato do governo e a questão da privatização, né? Ela alerta, ela fala, policiais penais, tomem cuidado. Eu vou trazer, porque a gente precisa, Gilson, replicar esse tipo de coisa e fazer um alerta mesmo.
Muito obrigado, viu, Gilson, pela sua participação. Tá Falou, joia? Carlos, obrigado a você, um abraço a todos aí que acompanharam, um abraço aos colegas aí que participaram, com os comentários, com as perguntas, né? E na próxima oportunidade aí a gente fala mais um pouco. Tá Abraço. joia. Valeu. Obrigado, Gilson. Até mais. Obrigado pela participação. Gente, eu vou trazer essa fala da deputada a Mônica Seixas, e aí eu quero convidar a você, meu amigo, você, minha amiga policial penal, a ouvir com bastante, mas com bastante atenção mesmo, essa fala da deputada, tá joia? Fica aqui É esse muito importante mesmo, deixa eu colocar aqui logo no início aqui, e aí no final da fala dela, ela acaba fazendo esse alerta aos policiais penais, esse é um destaque. O outro destaque é assim, a deputada pedindo desculpas, né, aos policiais penais aí, justamente por toda a forma que foi conduzida este processo aí de reajuste dos policiais civis e militares, não dando nem tempo de se combater direito e de se inserir os policiais penais. Acompanhe com muita, mas com muita atenção aí esta fala da deputada Mônica Seixas. Seja o projeto dos nossos sonhos. A database e o reajuste legítimo pela inflação anual é um direito que a gente defende para todos os servidores e serviços públicos. Quem dera a gente pudesse alcançar isso com as demais categorias. Hoje pela manhã mesmo, estava na USP, em que servidores do administrativo e terceirizados que ganham uma miséria e etc., estavam em mobilização, apontando possível greve, porque a precarização geral dos servidores públicos chega à universidade. Além da falta de reajuste comparável com a inflação, o governo Tarcísio está oferecendo, através da sua reitoria, um bônus aos docentes. Sabe, esse golpe que a gente já conhece em todas as carreiras dos servidores públicos, para manter os de cima, paga por fora, não consta fins trabalhistas, não é salário, divide a categoria, porque cria castas que ganham super salários, enquanto todos os demais subordinados vivem na miséria. Aconteceu em todas as carreiras, os professores estão aí lutando há anos por reajuste digno, salário digno e etc e tal. E o governador Tarcísio, mesmo desprezo que demonstra aos demais servidores públicos, também tem com os policiais. Olha que contradição, a gente que está aqui defendendo serviços e servidores públicos, que nunca foi da dita bancada da bala, está aqui brigando pela justa evolução e plano de carreira e evolução salarial para os servidores públicos da segurança pública, que é pouco e que deixou muita gente de fora. A gente ficou triste de ver que foram esquecidos, quer dizer, deixados de fora, porque eu acho, gente, que o próximo capítulo dessa história, em caso de reeleição do governador Tarcísio, é terceirizar, privatizar as penitenciárias do Estado. Não tem servidor que dê conta mais das penitenciárias. Não há previsão de contratação, nem salários atrativos. Vai acontecer o que já aconteceu com os trabalhadores da Fundação Casa, que também está aqui. E faço um alerta aos policiais penais e todo trabalhador da segurança pública. Vocês sabem o que significa a concessão de presídios, né? O crime organizado vai jogar o preço lá embaixo, porque o interesse deles não é ganhar dinheiro, é outro nas penitenciárias, vai vencer tudo quanto é licitação e pronto. Entregou-se as concessionárias para o crime organizado atuar como quiser. Então, cuidado, porque não valorizar o policial penal é um recado do próximo governo Tarcísio, que está se apontando aí, e vai ser um problemão para a segurança pública do Estado inteiro. Mas entrando na matéria, é um projeto simples, que propõe um fajudo aumento de 10% linear para todos os cargos da carreira do policial penal, para médico legista, perito criminal, escrivão de polícia, investigador, fotógrafo, perito criminal, agente de telecomunicações, policial, polícia civil, polícia científica como um todo. Esquecendo os cargos que eu citei. Sou a favor de melhor nada, melhor alguma coisa do que nada? Sou a favor. É o projeto que a gente propunha? Não é. Mas vale lembrar que o governador apresentou esse projeto no apagar das luzes.
Os policiais mesmos, os que podem, né, os civis, os penais, os que podem se manifestar, estavam pelos corredores dizendo que temos pressa, porque é isso ou nada. Por quê? Porque a partir de abril o governador não pode mais reajustar salário de servidores públicos, é a última janela. Ele acha que a gente é despachante, coloca um projeto aqui sem dar para a gente a mínima possibilidade de melhorar por causa do prazo, e a gente é obrigada a trabalhar na miséria do possível. Na sequência, não dá nem para a gente comemorar o reajuste, porque vem a reestruturação da carreira. E aí eu estava, alguns dias, conversando com tudo quanto é policial militar que eu encontro pela frente, para tentar entender como é que é o dia a dia e o gargalo da profissão. E logo ali na frente, depois dos 10% de aumento, ele manda um projeto de reestruturação da carreira que limita a progressão. Olha que presente falso, hein? Vai ganhar 10% agora, mas vai ficar paralisado, congelado, sem possibilidade de progressão de carreira no próximo período. Isso por quê? Porque no projeto que a gente vai votar a seguir, no 227, ele não aumenta o número de vagas, ou seja, vai manter o batalhão assim, cria o que já tem, estruturas muito bem definidas de progressão de carreira para os oficiais, mas aumenta a subjetividade e diminui as vagas disponíveis para progressão de carreira para os praças. Por que eu falo que aumenta a subjetividade? Porque quando o caráter para progressão de carreira é ilibação moral, depende da moral de quem avalia, né, o que isso significa. Por exemplo, eu acho que é por isso que a gente tem só 3 coronéis no estado de São Paulo, porque uma mulher, para passar na validação moral de tantos homens, não vai evoluir de carreira nunca. Aí, também, a gente se depara com um triste fato de como é construído a Polícia Militar. Além do governador limitar os praças em sua evolução de carreira, além de jogar a progressão de carreira no campo da subjetividade, que vai aumentar a politização, para você avançar, você vai ter que agradar fulano, beltrano, etc. e tal, porque senão não evolui na carreira, aumenta as desigualdades entre oficiais e praças. E eu confesso que eu não conhecia o tamanho dessas desigualdades. Eu não conhecia. Para você que me acompanha em casa, eu vou citar um exemplo. O último salário do cargo mais alto dos praças, que é o subtenente, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas é o salário mais alto que tem aqui na planilha do governador. É de R$ 7.363, o mais alto dos praças. Agora, sabe quanto começa ganhando um aspirante oficial da PM, que é aquele que acabou de sair da escola dos oficiais, assim? Está começando a carreira? R$ 8.666. O cargo mais alto dos oficiais é de 22 mil. O cargo mais alto dos praças é de 7. Um aluno dos oficiais, um aluno oficial, começa ganhando mais que um soldado da PM. A evolução de carreira dos oficiais é garantida de forma linear. Provavelmente, todos os oficiais que quiserem persistirem vão se tornar tenente-coronel, podem chegar. Agora, os cabos e soldados não chegarão, ainda que sejam bons, dedicados, trabalhadores, passem, estudem, tenham moral ilibada, etc. e tal, não chegarão a sargento. Jamais. Porque o governador limita essas vagas. Desse jeito, se justifica o tamanho da baixa entre os praças. Desse jeito, se justifica o tamanho do suicídio entre os praças. A gente nem fala aqui da saúde mental do policial, uma verdadeira epidemia mostrada pelo mapa da segurança pública no Brasil. A gente tem
policiais, esses, e gente, o praça é esse que está na viatura, tá? É esse que está fazendo ronda, que está nas favelas e periferias. É esse que puxa gatilho, sabe? E que depois vai para o tribunal. Ele está tremendo, com uma arma na mão, com uma arma na cintura, ganhando 4 conto por mês, assistindo todo e qualquer tipo de barbárie sendo ameaçada, e o governador Tarcísio está dizendo para ele que ele só tem a chance de uma evolução de carreira para ganhar nem o que ganha o inicial do oficial. Desculpa a expressão, mas se ele for muito legal com os seus superiores. Eu ia falar lambebota, mas eu achei pejorativo, já tiro a expressão de antemão, mas como quem vai pautar a evolução de carreira superior, tem que ficar quietinho diante de mandos e desmandos. Então eu entendo quando o Reis passa por mim aqui falando, mas você é a favor dos 10%? Ainda que seja a miséria do possível, os 10%, não vai resolver nada. Não vai resolver nada na vida do policial militar, porque o governador Tarcísio está dizendo, vou te dar 10%, mas os praças vão ficar limitados na sua evolução de carreira, congelado nos próximos anos, aumentando a diferença entre os praças e os oficiais, criando racha nas cadeiras, nas carreiras. Já existe um monte de racha. A gente precisava urgentemente de uma reestruturação da segurança pública que levasse a uma polícia de entrada única, colaborativa, com uma inteligência unificada, que a gente fosse capaz de combater o crime organizado das ruas penitenciárias. Enquanto isso, o governo vai trabalhando nas divisões, nos rachas, na precarização, que faz com que os policiais cada vez mais estejam distantes uns dos outros, em situação de disputa. Portanto, eu acho que a gente vai votar sim a esse projeto, mas eu quero me desculpar aos trabalhadores da Polícia Penal. Não nos deram sequer a oportunidade de incluí-los pela falta de prazo. Quero me desculpar com a cidadã e o cidadão que esperava da gente que entregasse uma segurança pública melhor. Segurança pública melhor tem gente que trabalha, que merece ser remunerado, que merece ser bem informado, que merece ser atendido na sua humanidade. Ah, esqueci de um treco aqui, porque está tudo corroligado, né? No final de fevereiro, o governador Tarcísio, ele baixou um decreto extinguindo 67 mil cargos de servidores públicos, que ele diz que está vago, mas vocês que estão no serviço público sabem que não tem nada vago, está faltando concurso para contratar pessoal. Nesses 67 mil servidores públicos extintos, eu notei que tem um número muito grande de militares da saúde, que atende no hospital militar, como dentistas, por exemplo. Então, sabe, vai destruindo a coisa por baixo, num nível, uma disfarçatez gigante de ter entregado, assim, batalhão com teto caindo, delegacia sem papel higiênico, uma coisa horrorosa, abrindo prédio de DDM sem delegado para atender, uma coisa horrorosa na segurança pública, para chegar no apagar das luzes querer dizer que deu 10% de reajuste. Nesse sentido, é difícil a situação de um parlamento que se rebaixa a despachante. Nesse sentido, é difícil. A quem vocês confiaram as categorias, a quem vocês confiaram os votos como representação aqui no parlamento, me pergunto se estão representando, se estão travando as lutas. E nessa situação é difícil imaginar até onde pode ir o governador Tarcísio num próximo mandato. E eu vou dizer, vai começar pelas penitenciárias. Porque os policiais penais não estarem aqui significa muito. Do qual é o plano
para os trabalhadores e para a insegurança pública do Estado de São Paulo. Porque não cuidar dos trabalhadores da segurança, do administrativo, em sua totalidade, etc., significa que a gente não vai impor resistência nenhuma, e eu não estou falando nem ao ladrão de galinha da rua. Eu estou falando do crime organizado que já está em todas as estruturas do Estado. Então, policial que ainda hoje quer comemorar os 10% de reajuste, é a miséria do possível e não se iludam. O governador prometeu a valorização e vai encerrando o seu mandato, entregando uma das piores fases de destruição das polícias e de emparelhamento delas. Porque o caráter subjetivo de evolução da carreira dos praças significa que os praças vão ter que se submeter ainda mais à vontade dos seus comandantes, secretários e políticos no geral, se quiserem alçar uma das poucas vagas disponíveis entre os mais altos níveis salariais, que não chega nem ao valor inicial de um oficial que sai da academia. Obrigada.